bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Anderson Lima, o seu professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Iremos comentar todas as questões da banca CETAP em processo penal. E aí, vamos para cima. Pessoal, gabaritando a banca em processo penal. Todas as questões cobradas pela CETAP. Muito bem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, nosso canal no YouTube, www.youtube.com/penallegal e o nosso Instagram, @prof.anderson.lima, tudo minúsculo. Nos siga lá no Instagram. Como é que vai funcionar aqui o nosso encontro? Iremos tratar destes assuntos aqui que são cobrados pela CETAP: inquérito policial, ação penal, jurisdição e competência, provas e cadeia de custódia e habeas corpus, assuntos mais cobrados pela banca CETAP. E preste atenção, a gente vai fazer um tour no processo penal cobrado pela banca CETAP. Então eu vou trabalhar primeiro questões de inquérito, vou trazer os artigos mais importantes, você vai anotar, vou trazer uma questão, aí você olha a questão, pausa, congela a tela, resolva a questão e depois vem comigo que a gente vai destrinchar. Dito isso, a gente vai para cima. Inquérito policial, nosso primeiro tema, e já trago para vocês os artigos mais cobrados. Professor, são esses aí os mais cobrados? Em todo o concurso, não. Concurso da CETAP. Se é o seu caso, o concurso da CETAP é o artigo 5º, 6º, 7º, o artigo 10, 14, 15, 17, o 20 e principalmente o parágrafo único dele, e o artigo 21, que é pegadinha de prova, vou explicar depois. Ainda trago o top 5, os 5 maiores incidentes em provas da CETAP. Aqui, ó, em asterisco para você. Artigo 5º, 6º, 10, 14 e 17. Você já anota aí. Vamos para a questão. Primeira questão, CETAP 2024, Guarda Municipal, Prefeitura de Cametá. O texto seguinte servirá de base para responder a questão. Texto associado. As normas previstas no Código de Processo Penal deverão ser utilizadas para responder as seguintes questões. O inquérito policial será iniciado de ofício quando? Aí você congela a tela, depois me dá o gabarito. Parabéns para quem marcou letra B de bola. Nosso gabarito, o crime for de ação pública. Pessoal, com relação à instauração do inquérito, a forma pela qual ele pode ser iniciado, se ele for de ação pública, se o crime for de ação pública, tá? Esse inquérito ele vai ser iniciado de ofício, ou seja, por conta própria, chamado também de ex officio. Ex officio. Exemplo, aconteceu um crime na área de circunscrição do delegado. O delegado é, por exemplo, de Belém, ou ele é de Ananindeua. Aconteceu um crime na área dele. Crime de homicídio. Crime de homicídio é de ação pública incondicionada. Se é ação pública incondicionada, o delegado ele deve instaurar aquele inquérito independente se houver requisição do Ministério Público, do juiz ou requerimento da vítima, não importa, né? Se for uma tentativa de homicídio, se for um roubo, por exemplo, não importa, não precisa de requerimento da vítima, porque o crime é de ação penal pública e aí ele instaura por conta própria. Fundamento legal, e a gente vai fazer assim, tá, pessoal? A gente vai falar a questão, comenta a questão e traz o fundamento legal. Artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício. Era isso aqui que você tinha que saber para responder a questão. Mas também mediante requisição da autoridade judiciária, aqui é o juiz pode requisitar o delegado para que ele
instaure o inquérito e o Ministério Público, o MP, também pode requisitar. Aí a questão ainda falava, se a vítima for idosa, nada a ver, né? Se o ofendido requerer, cara, se é de ação pública, ele vai ser de ofício. Se o indivíduo requerer, se o ofendido requerer, o delegado ele pode ou não fazer, ele pode indeferir, inclusive. E se ele indeferir, cabe aquele recurso ao chefe de polícia. Tá? O Ministério Público também pode requerer, não. O Ministério Público requisita, ele não requer. Tá bom? Vamos agora para a explicação da instauração do inquérito. Para saber como o inquérito ele é instaurado, eu tenho que conhecer bem a ação penal daquele crime. Se o crime é muito grave, a maioria dos crimes o são, então perceba, a maioria dos crimes vão ser de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da vítima para que seja processado o indivíduo, o criminoso, ou que seja investigado aquele crime. 99% dos crimes são de ação pública incondicionada. E aí, ele pode ser iniciado por portaria, e aí de ofício, que foi perguntado pela CETAP, por requisição do juiz ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido. Aqui, por exemplo, imagina que eu sou vítima de furto, aí eu chego na delegacia e falo, delegado, por gentileza, instaure o inquérito, fui furtado, meu carro foi furtado, levaram tudo no meu carro, deixei ele estacionado em um local, levaram, arrombaram lá ele e levaram alguns pertences meus. Nesse caso, é um requerimento, um pedido da vítima. E o crime é de ação penal pública incondicionada, que é o furto. Caso o delegado fale, não vou instaurar esse inquérito, se ele indeferir, aí cabe esse recurso ao chefe de polícia. Então, cuidado com isso. E a outra forma é a de prisão em flagrante. Se tiver prisão em flagrante, o inquérito já vai ser iniciado, se a ação penal for pública incondicionada. Se a ação for pública condicionada à representação, aí eu vou precisar dessa representação do ofendido. Exemplo, ameaça. Se alguém lhe ameaçar, você tem 6 meses para representar contra essa pessoa. E o delegado só pode investigar essa pessoa que lhe ameaçou se você autorizá-lo. Precisa de representação do ofendido para que o delegado instaure inquérito. Olha que interessante. Isso está no artigo 5º, parágrafo 4º. O CETAP adora isso. E se a ação for privada, aí piorou. Se a ação é privada, o titular dessa ação, o titular, é a vítima. E se a vítima morrer, o CAD, que são os sucessores. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Exemplos de crimes de ação penal privada. Calúnia, difamação e injúria. Imagina que lhe xingaram. É uma ação privada. Você também vai ter 6 meses para fazer esse requerimento. E aí, com esse requerimento, você pede para o delegado fazer o inquérito, instaurar um inquérito. Ele não pode instaurar um inquérito sem o seu requerimento. Então, cuidado com isso. É importantíssimo você entender o tema de ação penal para entender quando o inquérito será iniciado e instaurado. Lembrando que, se a ação é pública, o titular dessa ação é o Ministério Público. Ah, professor, e a condicionada? Não é a vítima que tem que representar? Sim, para iniciar o processo. Mas iniciado o processo, o titular será o Ministério Público. Se a ação é pública, tanto faz. Se ela é incondicionada ou condicionada, o titular dela, o dono, o proprietário, né, o dominus lit, será o Ministério Público. Então, depois dessa explicação, nós iremos resolver as demais questões e vocês vão ver que cai pra caramba a instauração de inquérito policial. Congela a tela e me responde qual é a alternativa correta. CETAP 2021, Polícia Penal masculino. O inquérito policial é um instrumento hábil à elucidação do fato supostamente criminoso e à coleta de elementos de convicção. Sobre o inquérito, marque a alternativa correta.
Letra A. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Letra B. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial deverá proceder, em todos os casos, à reprodução simulada dos fatos. Letra C. O ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada pela autoridade policial. E letra D. Não havendo indícios de materialidade do crime, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito. E aí, qual é a alternativa correta? Parabéns para quem marcou a letra A. Nos crimes, o inquérito policial, ele é um instrumento hábil à elucidação do fato criminoso. Pessoal, isso aqui está no artigo 20, parágrafo único, tá bom? Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer anotação referente à instauração de inquérito. Isso aqui é para proteger a pessoa, porque lembra, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então a gente não quer que qualquer antecedente, principalmente em sede ainda de inquérito, venha a prejudicar a pessoa. Então não pode estar mencionado nas anotações referente a essa instauração de inquérito. A letra B, o erro está aqui, ó, que diz que para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial deverá, não, ela poderá proceder em todos os casos à reprodução simulada dos fatos, artigo 7º. Letra C fala: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, até aí tranquilo, que será realizada pela autoridade policial? Não, que será ou não. Tá? O delegado ele não é obrigado a fazer tudo que a vítima ou que o indiciado pedem. Letra D. Não havendo indícios de materialidade do crime, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Não, nunca poderá, jamais, never. O delegado, seja ele federal ou estadual, nunca pode mandar arquivar. Então ele nunca manda arquivar. O inquérito é o filho do delegado e não vai poder desistir do filho dele, nunca. Tá bom? Então, nosso gabarito, fundamento legal, artigo 20, parágrafo único. Terceira questão. Sobre a instauração do inquérito policial, marque a alternativa incorreta. Pessoal, os nossos alunos sabem que quando tem o incorreto, a gente sempre marca aqui, ó, sempre, tá? Para não vacilar. Congela a tela, leia a questão e responda qual é a alternativa correta. A letra A diz assim, ó: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Pessoal, isso aqui está correto. Está correto, né? A gente falou sobre isso agora há pouco, artigo 5º, inciso 1. Nosso gabarito, letra B de bola. Nos crimes de ação penal privada personalíssima, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito iniciado mediante requisição do Ministério Público. Lembra que eu falei que a ação privada, o titular, é a vítima? Pois bem, não é o Ministério Público. Então tá errado aqui, ó. Se a ação é privada, quem vai solicitar que a autoridade policial proceda à investigação, faça um inquérito, é a própria vítima. A letra C está correta, né? Mas ele queria a incorreta. Cuidado com isso. Letra C fala: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requerimento do ofendido, verdade, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O ofendido pode ser um menor de idade, e aí seria necessário um representante legal. Letra D. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Verdade, se a ação é privada, o delegado não pode tomar as dores da vítima e instaurar um inquérito por conta própria, de ofício. Não, ele precisa, né, desta anuência, deste requerimento da vítima ou de quem tenha qualidade para intentá-la. Fundamento legal, professor. Fundamento legal, artigo 5º,
top do top, top 5 e parágrafo 5º. Quarta questão. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o artigo 6º determina que a autoridade policial deverá, exceto, cuidado com esse exceto, congela e vamos à resolução da questão. Parabéns para quem marcou a letra A. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, independente de liberação pelos peritos. Tá bom? Então, o que torna esse item errado? Ele quer o exceto, né? O que torna esse item errado é justamente esse independente que foi dito pela questão. Pessoal, o delegado chegou no local, ou guarda municipal, ou policial penal, ou policial militar, qualquer autoridade, chegou no local, isola a área, pô. Isola a área. E só vai mexer ali naquele local depois da liberação dos peritos. Mesmo que seja o delegado, ele tem que esperar a liberação dos peritos para poder apreender os objetos. Então ele só pode apreender os objetos depois de liberado pela perícia. Tá? É que ele fala que independente, né, da liberação. Por isso que está errado e ele queria a incorreta, ele queria o excesso, o exceto. Todos os outros estão corretos. O artigo 6º realmente fala que o delegado ele deve ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer os autos sua folha de antecedente. Fala em colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. O artigo 6º também fala que o delegado deve averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atividade, estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Então perceba que essa etapa ela gosta muito da literalidade da lei, aquilo que está na lei. Ela pega o Ctrl+C e Ctrl+V. Aí ela troca uma ou outra palavrinha para deixar o item incorreto. Foi o que ela fez aqui na letra A. Nosso fundamento legal, artigo 6º, inciso 2. Próxima questão. Acerca do inquérito policial, marque a alternativa. Agora ele quer a correta. Congela a tela, me diga a resposta e vamos à resolução. Parabéns para quem marcou a letra C de casa. A letra C diz o seguinte: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso. É verdade, preso 10 dias. Tanto faz se é preso em flagrante, se é preso preventivo, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, não é a ordem judicial. Posso ter uma ordem judicial hoje e o cara só ser preso daqui a 7 dias. Ele não vai contar de hoje até antes dele ser preso. É só a partir do momento que ele for realmente preso. Aí começa a contar os 10 dias para que o delegado encerre, termine, conclua o seu inquérito. Ou no prazo de 30 dias se ele estiver solto. Verdade. Então 10 dias se estiver preso e 30 dias se estiver solto. Lembrando que esse prazo aqui, se ele estiver preso, pode ser prorrogado por mais 15 dias, uma única vez. Tá? Isso aqui foi dado pelo pacote anticrime. Letra A diz assim: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será sempre iniciado mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, vedada a instauração de ofício. A gente sabe que na ação pública incondicionada, o delegado ele fará a instauração do inquérito de ofício, por conta própria. Letra B. O despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial é irrecorrível. É mentira, pessoal. Se eu, como vítima, peço ao delegado para que ele inicie o inquérito e ele não inicia, eu posso recorrer
ao chefe dele, ao chefe de polícia. Isso cai pra caramba, tá bom? Cuidado que isso aqui é recorrente pela banca Setap em cobranças. Então, é recorrível sim e ao chefe de polícia. Letra D. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será sempre realizada. Não, aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui tem regras. Aqui o delegado ele não é obrigado a fazer tudo o que o ofendido ou indiciado pedem a ele. Ele tem que verificar se realmente tem pertinência para a investigação aquela diligência solicitada pela vítima ou pelo indiciado. Letra E. A incomunicabilidade do indiciado quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação assim exigir, independerá de despacho nos autos. Pessoal, a incomunicabilidade ela é inconstitucional. A regra é a comunicabilidade, não incomunicabilidade. O preso, o investigado, ele será posto em um local, se ele estiver ali detido, mas ele sempre terá a oportunidade de se comunicar com seu advogado, com seus familiares, inclusive indicando se ele tem filho ou não, menor, filho deficiente, tá? Então ele vai ter direito à comunicação. Fundamento legal, artigo 10 está lá no top 5 da Setap em processo penal. Sexta questão, a respeito do inquérito policial, marque a alternativa correta. Congela a tela, me diga qual é o gabarito. Parabéns para quem marcou a letra A. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito poderá ser iniciado de ofício. Letra B. Nos crimes de ação penal pública, o despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito é irrecorrível. Isso aqui é errado. A gente já sabe que a gente pode recorrer ao chefe de polícia. A letra C fala: se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado um tutor. Não, aqui é curador. E outra, menor não comete crime. Comete ato infracional análogo a crime, semelhante a crime, equiparado a crime, tá bom? Letra D. Somente o ofendido pode requerer diligências à autoridade policial? Mentira, não é somente o ofendido. Pode ser o ofendido ou o indiciado. Professor, o cara que está sendo investigado, ele pode solicitar ao delegado para que se faça algumas diligências? Pode servir para a sua defesa, né? Ele pode pedir, mas o delegado ele não é obrigado a fazer. É a característica da discricionariedade. Letra E. O inquérito jamais pode ser dispensado pelo Ministério Público? Mentira, né? O Ministério Público, se ele tiver todas as peças, todas as informações sobre o crime, ele pode dispensar a investigação via inquérito policial e pode ele próprio oferecer a denúncia com base apenas naquilo que ele colheu. Então não pode, não é vinculado ao Ministério Público. Ele pode dispensar, sim, tá, o inquérito policial. Só que aqui ele fala, ainda que com a representação sejam oferecidos elementos que o habilitam. Cara, jamais aqui tornou o item errado, tá? Ele pode sim ser dispensado. Fundamento legal, artigo 5º, artigo 15, artigo 14 e artigo 39, parágrafo 5º, que fala do princípio do inquérito ser dispensável. Mas o inquérito ele é dispensável não pela autoridade, não pela autoridade policial, delegado. Ele é dispensável pelo MP, o Ministério Público, que pode dispensá-lo. Sétima questão, vamos para cima. O Código de Processo Penal deverá ser utilizado para resolver a questão. Avalie as assertivas a seguir, atinentes a inquérito policial, ação penal e competência. Veja que ele mistura aqui vários temas em uma única questão. Acontece isso de vez em quando no Setap. Então congela a tela e me diga qual é a assertiva correta.
Parabéns se você marcou a letra C. É V, F, F. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, verdade, se ele tiver preso, e no prazo de 30 dias, se ele tiver solto. Isso aqui é verdade, artigo 10, a gente já tinha falado pra caramba, e você vê que a CETAP adora o artigo 10. Próximo item, ele é falso. A ação penal nas contravenções será iniciada com inquérito policial. Mentira, pessoal. Contravenção é um IMPO, é uma IMPO. Infração de menor potencial ofensivo. São aqueles crimes que não excedem a pena máxima 2 anos ou contravenções. E contravenção ou crime com pena até 2 anos, a gente não tem inquérito, a gente tem o TCO. Próximo item. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou a decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa não prevenirá a da ação penal. Isso aqui está falso. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui, ó, um juiz, que é o chamado Mévio. Aqui é o juiz Mévio. Aí eu tenho aqui o João. Tá, o João aqui, ele roubou. Está sendo investigado. Bem aqui eu tenho o delegado. Delta. Delegado Delta. O delegado, ele solicita ao juiz a prisão preventiva de João. João está atrapalhando a investigação, está perturbando a ordem pública, e aí o juiz concede essa prisão. Ele manda prender. Pessoal, se o juiz ele se manifesta no caso, ele manda prender, por exemplo, ele será o juiz prevento. Ele será o juiz que, quando lá na frente tiver processo, será o juiz responsável. Dizer que o juiz é prevento é dizer que o juiz é responsável em conduzir aquele processo. Então, se o juiz já decidiu lá atrás pela prisão do camarada, ou pela fiança, por exemplo, concedeu a fiança, ele já vai ser o juiz prevento em uma eventual ação penal, em um eventual processo. Então, cuidado com isso. A questão erra em dizer que se o juiz, por exemplo, decreta a prisão, ele não será prevento, não prevenirá o da ação penal. Não, prevenirá. Então, o erro aqui é esse não. Por isso que está falso o item. Tema de jurisdição e competência. Os fundamentos são esses daqui, ó. Artigo 10, 26, trata de ação penal. E o 75, parágrafo único, que fala de competência. Diz o seguinte: a distribuição realizada para o efeito de concessão de fiança, decretação da prisão preventiva de qualquer diligência anterior à denúncia ou à queixa, prevenirá a da ação penal. Lá na questão, ele colocou o quê? Que não prevenirá. Então, a banca pegou o Ctrl+C, Ctrl+V e só colocou um não ali. Tornou o item errado. Pronto, agora vamos falar de ação penal, nosso próximo tópico. Artigos mais cobrados de ação penal. Já dá um print, guarda, anota no seu vadimeco, é o artigo 5º. Artigo 5º é muito citado, tá bom? Muito citado mesmo, aqui em processo penal. Aqui é o 559, artigo 24, 25, 28 e 28A, 29, 31, 42, 45 e 46. Não esqueça de grifar ou de colocar lá um asterisco em todos esses artigos no seu vadimeco. Mas o top 5, artigo 24, 25, 29, 42 e 45. Vamos lá. Questão para analista do Ministério Público de Contas, formação em Direito. Dá a pausa e responda o gabarito correto. Qual é, papai, o gabarito da questão? Letra D de doido, muito bem. Há somente 3 assertivas erradas. Questão difícil, né? Questão difícil. Os nossos fundamentos legais estão aqui. Artigo 45,
e uma exceção que é uma jurisprudência. Eu vou ler aqui antes da gente comentar as questões para você rememorar, tá bom? Cuidado com exceção. Vítima menor de 18 anos, a representação será realizada pelo representante legal. Se este não fizer, a vítima terá prazo de 6 meses, contados a partir da data em que atingir 18 anos. Portanto, os prazos da vítima e do representante são diferentes. Isso aqui é a súmula 594 do STF. O que quer dizer essa súmula? Olha só, imagina que a vítima é um menor de 18 anos, menor de idade. Tá? Se o representante dele não fizer ali a ação, não representá-lo, então eu não posso cobrar que a criança ou adolescente o faça. Tenho que esperar ele completar 18 anos. Então eu vou esperar a partir do momento em que ele fizer 18 anos para contar os prazos, tá bom? Da representação, da decadência e de vários outros institutos, assim como a prescrição. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então vamos voltar lá na oitava. Há somente 3 assertivas erradas. Vamos para cima. Primeiro item. O direito de queixa decai se não for exercido no prazo de 6 meses, não havendo exceção para esse prazo. Poxa, isso aqui está errado. Há sim exceção, a gente acabou de ver na súmula. Tal prazo será conferido a partir do dia em que se sabe o autor do crime ou conferido o dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia, se o Ministério Público não a oferece no prazo legal. Está quase toda perfeita a questão. O erro está aqui, ó. Não havendo exceção. A gente acabou de ver que se a vítima for menor de 18 anos, esse prazo só vai começar a correr para ela quando ela completar a maioridade. Isso se o representante não fizer, né? Mas aqui ele fala que em todos os casos, né, não havendo exceção para esse prazo. Por isso que está errado. Então já tem um item errado, um falso. Item 2. A ação de iniciativa privada é promovida pelo ofendido ou por quem tem a qualidade para representá-lo, e o titular da ação penal pública condicionada à representação é a vítima ou o seu representante legal. Eu vou ler de novo. A ação de iniciativa privada é promovida pelo ofendido ou por quem tem a qualidade para representá-lo. Verdade. E o titular da ação pública condicionada à representação é a vítima ou o seu representante legal. Verdade. Está correto. Item 3. No que tange a ação penal pública condicionada, ao ser oferecida a representação, a titularidade da ação, que antes era do ofendido, passa a ser do Ministério Público. Mentira! A ação penal é pública. Se a ação é pública, ela sempre foi do Ministério Público. Aqui a questão fala que a titularidade antes era do ofendido. Isso aqui é mentira. Nunca foi. Então, mais um item errado, falso aqui. 4. Quanto à ação penal privada, poderá o Ministério Público aditar a queixa e intervir nos atos subsequentes do processo. No entanto, tal aditamento ocorrerá apenas se a queixa apresentar vícios formais. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Está errado. Não é necessário se apresentar vícios formais, tá? E esse poderá aqui, correto, o Ministério Público poderá aditar, ele pode mexer na ação, mas esse apenas aqui restringiu. Poderá sempre abre, né, possibilidade, geralmente indicando que o termo está correto, e o apenas, somente, exclusivamente restringe e aí geralmente torna o item errado. Fundamento já falei. Vamos para a 9ª questão. Marque a alternativa correta acerca dos princípios e garantias. Princípios e garantias constitucionais do processo penal. Letra A. O princípio da vedação da obtenção de provas por meio ilícito
é de índole infraconstitucional previsto no Código de Processo Penal, sem assento, porém, na Constituição da República Federativa do Brasil. E aí, tá certo ou tá errado? Letra B. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Letra C. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, desde que mediante fiança. Letra D. Para não prejudicar a persecução criminal, o preso não terá acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão. E aí? Congela, me diz aí qual é a alternativa correta. Pessoal, a única alternativa correta é a letra B. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. É verdade. Vou dar um exemplo. Imagina que o Mévio matou a Maria. Tá? O Mévio ele vai ser processado por homicídio. Homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Não depende de sucessores da vítima, não depende de nada. Inquérito vai ser feito de ofício e o Ministério Público irá oferecer a denúncia também, sem precisar pedir, né, a opinião da vítima ou dos familiares da vítima. Não precisa. O Ministério Público ele terá o prazo, se o camarada estiver preso, ele vai ter 5 dias para oferecer a denúncia. Se o camarada estiver solto, o Ministério Público terá 15 dias para oferecer a denúncia. Lembra do exemplo que eu lhe passei? Mévio matou a Maria? Pois bem, o Ministério Público tem 15 dias para denunciar o Mévio se o Mévio estiver solto. Se o Ministério Público não fizer isso, nesse prazo de 5 dias se o camarada estiver preso, ou 15 se ele estiver solto, nasce para a vítima ou para os sucessores da vítima, no caso da Maria, né, a Maria morreu, nasce para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o direito deles representarem ali, né, e irem à justiça e intentarem uma queixa-crime, que é uma ação penal privada. Então a ação era pública e ela se torna privada porque o Ministério Público não fez nada. Isso a gente chama de ação penal privada subsidiária da pública. Ela era pública, homicídio, roubo, são ação pública, crime de ação pública, é o Ministério Público que vai conduzir. Porém, a vítima ela pode ingressar com a ação se o Ministério Público não fizer nada, se ele ficar inerte. E só pode entrar depois que o Ministério Público não fizer nada nesses prazos aqui, ó. Então tá correto, né? Será admitida ação privada nos casos de crime de ação pública, exemplo aqui que eu passei, o homicídio, se esta denúncia não for intentada no prazo legal. E qual é o prazo legal? 5 dias se estiver preso e 15 dias se estiver solto. Professor, mas o senhor não falou ainda agora que é 10 dias preso, 30 dias solto? Não, aquilo lá é o prazo do inquérito. O inquérito ele tem que ser terminado em 10 dias, se o camarada estiver preso, ou 30 dias se estiver solto, tá bom? Pode ser prorrogado por mais 15, tá bom? Então isso aqui é importante você... Isso aqui é o prazo, tá? Prazo do inquérito. Fundamento legal. Todos advindos aí do artigo 5º da Constituição Federal. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, não são admissíveis, ou como a Constituição fala, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui a letra A fala que o princípio da vedação da obtenção de provas por meio ilícito é de índole infraconstitucional. Mentira, é a Constituição que diz. A letra C fala que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que confiança. Isso está errado. Olha o que diz a lei. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A questão falava só desde que mediante fiança.
E essa D aqui, quem marca essa D aqui, quem marcou, pula do barco, né? Porque é totalmente errado, não tem condição. Para não prejudicar a persecução penal, o preso não terá acesso à identificação dos responsáveis por sua prisão. Ele vai ter, lógico, o acesso à identificação. Olha, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E agora a gente vai falar de jurisdição e competência, um tema que não é muito cobrado pela CETAP não, tá? Mas eu trouxe aí os principais artigos: 70, 71, 72, 73, 79, 81 e 83. E os top 5 aí também em amarelo. Lembrando que quando se fala de jurisdição, jurisdição quer dizer falar ou dizer o direito. E todo juiz tem jurisdição. Porém, nem todo juiz é competente para julgar uma determinada causa. Imagina, um juiz criminal não pode julgar uma causa civil. Um juiz eleitoral não pode julgar uma causa trabalhista e assim por diante. Existem critérios para estabelecer, para dar limites a essa jurisdição. E isso a gente chama de competência. A competência, ela é o limite da jurisdição. O artigo 69 é muito importante, tá, para a gente entender a jurisdição e competência. Diz assim: determinará a competência jurisdicional, inciso 1, o lugar da infração. Onde foi que consumou o crime? Lá vai ser o juiz competente. Imagina que um crime aconteceu aqui em Ananindeua ou aqui em Belém. O juiz daqui de Belém, criminal, será o competente. É a regra geral. Mas se eu não sei onde é o local do crime, pode ser o local ou residência do réu, tá? Do acusado, do criminoso, do delinquente. Também pode ser estabelecido pela natureza da infração. Imagina que se está diante de um crime militar ou de um crime eleitoral, aí vai ser puxado, tá? Vai ser atraído pela competência da justiça militar ou eleitoral. Distribuição é um sorteio, tá, pessoal? Se eu tenho vários juízes igualmente competentes, não pode cair processos só para um, só para o Mário, só para o Mário, não. É o Mário, o Caio e o Mévio. Mário, Caio e Mévio. Vai ficar fazendo uma distribuição. Distribui-se, né? Faz o sorteio. Conexão e continência. Conexão e continência quer dizer reunião de processos, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, vários crimes que aconteceram pela mesma pessoa, promovidos pela mesma pessoa, ou pela mesma facção, organização criminosa, por exemplo, eu não posso dar para cada crime um juiz julgar. Não, eu reúno tudo e só um juiz vai julgar. Até para evitar ter decisões contraditórias, discrepantes. Porque imagina, o mesmo fato feito por várias pessoas diferentes, um é condenado e o outro é absolvido. Um pega uma pena muito alta e outro pega uma pena muito baixa. Isso é injustiça, né? Não dá, é incoerente. Então deixa apenas um juiz julgar. Isso aí é conexão e continência, tá? Nós temos uma aula específica que a gente destrincha tudo isso aqui. Prevenção é o nosso severino, o nosso quebra-galho, né? Quando eu tenho 2 ou mais juízes competentes, aquele que primeiro intervir ali na fase de investigação será o juiz que vai ficar prevento, é o juiz que vai ficar responsável pelo processo. Prerrogativa de função, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tivemos modificações legislativas e na nossa aula a gente atualiza vocês, mas prerrogativa de função tem a ver com o criminoso. Se o criminoso ele é, por exemplo, um deputado federal, ele será julgado no STF. Se é, por exemplo, um governador, ele vai ser julgado no STJ, não é julgado no juiz em primeiro grau não, tá? Por conta da função que ele exerce. Se um juiz comete o crime, é o tribunal ao qual ele está vinculado que vai julgá-lo. Então, essa competência ela é estabelecida em razão da pessoa, ratione persona, de acordo com a função que ela exerce. E aí, trouxe aqui para vocês
a competência em razão da matéria, temos a justiça comum, justiça federal, e aí nós temos a investigação feita pela PF, e a justiça estadual, polícia civil aqui, né, fazendo investigação. Temos a justiça especial, composta pela justiça eleitoral e militar. Vamos para a questão. Jurisdição consiste na função estatal de compor litígios e declarar e realizar o direito. Sobre a jurisdição, marque a alternativa incorreta. Congela a tela e me dê o gabarito. Parabéns para quem marcou letra B. Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Pessoal, o Banco do Brasil, ele é uma sociedade de economia mista. Faz parte da administração indireta. E sociedade de economia mista não é investigado pela Polícia Federal e não tem ali a competência para o processamento e o julgamento da Justiça Federal, não. É Justiça estadual. Olha o que diz a súmula 508 do STF. Compete à Justiça estadual, em ambas as instâncias, ou seja, primeiro e segundo grau, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil. Cara, a banca já cobrou isso, então cuidado. Se é Banco do Brasil, Justiça estadual. Se for Caixa Econômica Federal, aí é Justiça Federal. Por quê, professor? Porque a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública. E o artigo 109 da Constituição Federal, ele fala que autarquias e empresas públicas, se forem federal, tá? Natureza federal, aí vai ser a Justiça Federal que vai tomar conta para processar e julgar. 11. Jurisdição consiste na função estatal de compor litígios e declarar e realizar o direito. Sobre o assunto, marque a alternativa incorreta. Pessoal, aqui eu vou acompanhar com vocês. Tá? Cuidado. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. Letra A. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Nosso gabarito é a letra B de bola. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Isso está incorreto. Vou explicar para vocês. Olha só. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pelo lugar, ela vai se firmar pela prevenção. Não pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Olha só, eu vou dar um exemplo bem tranquilo. Imagina que eu estou aqui, ó, em Ananindeua, e aqui eu tenho Belém. O crime permanente, por exemplo, sequestro. O camarada sequestrou a vítima aqui em Ananindeua e levou para Belém. Pessoal, se o crime é continuado ou um crime permanente, um exemplo que eu passei agora para vocês, qualquer local em que ele for pego pode ser aquele local o do juízo competente. Porque o crime é permanente. Se o camarada começou aqui em Ananindeua o crime e chegou com a vítima aqui em Belém, se ele for pego em Belém, o juiz de Belém será o competente. Se ele for pego em Ananindeua, será em Ananindeua. Não é no último ato praticado, não. É enquanto dura a infração penal. Porque o que é o crime permanente? É aquele em que a sua consumação se prolonga no tempo, se protrai. Então,
aqui a banca só fez mudar. Isso está onde, professor? Olha só, artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção, ou seja, o juiz que estiver, que der o primeiro ato ali naquele processo, ou naquela fase investigatória. Prevenção quer dizer isso, tá bom? Professor, então está correto a letra A. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais? É verdade. A Justiça Militar Estadual, ela não é competente para julgar civil, tá bom? Então, o civil, ele só pode cometer crime militar federal. Você vai colocar, ó, a JME, a Justiça Militar Estadual, não julga civil. Não julga civil. Não julga. Tá? Falta de competência. Isso está lá no artigo 124, parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 124 e artigo 125, parágrafo 4º, tá bom? O 124 fala da competência da Justiça Militar da União e o 125 da competência da Justiça Militar Estadual. Muito bem. Falamos do fundamento legal, artigo 72, parágrafo 2º, 5º, parágrafo 5º. Agora vamos adentrar ao assunto provas e cadeia de custódia. Caraca, que tema interessantíssimo. Artigos mais cobrados e os top 5. Muito bem. Uma das maiores inovações no âmbito probatório foi a inclusão da cadeia de custódia no processo penal. Sobre a cadeia de custódia, pode-se afirmar que dá pausa e resolva a questão. Gabarito, letra C de casa, parabéns para quem marcou a letra C. Letra A diz assim, ó, a cadeia de custódia foi recentemente introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2020. Cara, questão ridícula, eu particularmente não gosto. Ele queria que você memorizasse, soubesse que essa lei ela é de 2019. Por isso que está errada, né? Senhores, a letra B diz o seguinte: o processamento é um procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é isolado de forma a evitar que se altere o estado das coisas. Olha só o que diz o artigo 158b, inciso 2. Na verdade, a banca trocou. Não é processamento, é isolamento. Olha só, o isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. E aqui você observa que ele trocou e disse que era processamento. Isso aqui é isolamento. É assim que vai cair na sua prova. Cuidado com isso. A letra C está correta. Se considera a cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. É verdade. Isso aqui está no artigo 158A, um dos mais importantes quando se trata de cadeia de custódia. Então, cuidado. Letra D, na etapa da coleta, cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Será que realmente é na etapa da coleta? Olha só. Lembra que eu tenho aqui, ó, cada vestígio é coletado, não é isso? Olha o que diz o artigo 158b, 5. Acondicionamento é um procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado. Então, o que é o procedimento de acondicionamento? Justamente quando esse vestígio ele é coletado e embalado de forma individualizada. Então, não é a etapa da coleta. Tá bom? O erro justamente foi aqui. É a etapa do acondicionamento. Acondicionamento.
Perfeito? Então, cadeia de custódia, a banca vai cobrar a literalidade do artigo e vai confundir aí vocês, tentar confundir vocês com as etapas da cadeia de custódia. E como é que eu sei as etapas da cadeia de custódia, professor? Grava, rei fica trepado. Professor, o que é isso? É um mnemônico para você lembrar. Rei fica trepado. Olha, quais são as fases? Reconhecimento, é o re. Isolamento, o i. Fixação, é o fi. Coleta, é esse Czinho aqui. Acondicionamento, o a. Esse T aqui, de trepado, né, é transporte. Recebimento, o Rzinho aqui. Processamento, é o P. Armazenamento, o Azinho. E o descarte, que é o D. Professor, esse O aqui, esse O aqui é só para ficar mais fácil aí de lembrar o mnemônico. O rei fica trepado, pô, né? Então, não esquece. Tem que conhecer nessa ordem e entender mais ou menos como é que funciona a cadeia de custódia. Então, primeiro eu reconheço. Imagina ali que teve um crime de homicídio, tem um camarada morto ali. Né? Ele está morto, tem uma vela de um lado, vela do outro, já tem até um lençol em cima dele. Eu posso mexer? Não, deixa lá, isolado. E qual é a fase ali daqueles conjuntos de procedimentos que vão ser utilizados para documentar fielmente a história cronológica do crime? Primeiro reconhece, entende o que está acontecendo, depois isola, fixa, começa a escrever ali, os peritos vão fazer os croquis, coleta tudo, acondiciona, transporta, depois vai ter o recebimento lá no Instituto da Perícia, vai ser processado aqueles dados. Se, por exemplo, tiver ali algum perfil genético a ser estabelecido, será feito. Exames periciais, processamento de todos aqueles dados. Depois armazena-se isso e, por fim, se não tiver mais utilidade, descarta. Agora, cuidado que o primeiro passo, a primeira etapa é o reconhecimento. Olha esse bizu que eu vou passar para vocês aqui. Cuidado. Porém, não é o início da cadeia de custódia. O reconhecimento, ele é a primeira etapa. Grava o que eu estou te falando. Se a questão perguntar qual é o início da cadeia de custódia, aí você vai dizer, a cadeia de custódia, o início dela é com a preservação do local do crime. O início, eu vou repetir, o início da cadeia de custódia é com a preservação do local de crime. Aí se a pergunta for, qual é a primeira etapa da cadeia de custódia para o rastreamento de vestígios? Aí sim é o reconhecimento. Já caíram várias questões nesse sentido, confundindo, né? Tentando confundir aí o candidato. Questão 13. Com relação às provas previstas no Código de Processo Penal, é correto afirmar que congela a tela e me diz aí o gabarito. Parabéns para quem marcou a letra C. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Isso é verdade. Se for uma morte violenta, né, bastará um simples exame externo ali do cadáver. Então imagina ali que teve uma morte violenta, bateu a cabeça, né, o camarada deu um tiro, por exemplo, o camarada deu um tiro na cabeça do outro, estourou, massa encefálica para um lado e para o outro, cara, morte violenta, a partir de um simples exame externo do cadáver já dá para entender como é que foi, já dá para dar inclusive aquele laudo, né, de que a pessoa está morta, visivelmente, e não precisa de exames internos. Fundamento jurídico, artigo 159, parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Olha o que diz a primeira questão, aqui a letra A, o primeiro item, né? Na falta de perito oficial, o exame pode ser realizado por uma pessoa? Não, 2 pessoas. Letra B.
Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade judicial armazenar o referido material? É o juiz que vai guardar o material? Lógico que não. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições para armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito. Então, o juiz ele vai mandar ficar em depósito aquele material. O juiz não vai guardar. E a letra D fala que os peritos oficiais devem prestar compromisso de bem e fielmente depositar o encargo. É mentira. O artigo 159, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: os peritos não oficiais prestarão compromisso. Mas os oficiais, eles já prestaram concurso público, eles fazem um compromisso, eles prestam compromisso, esse compromisso no momento da posse do cargo. Então, se é perito oficial, não precisa prestar compromisso. Se é perito não oficial, ele só está ali sendo funcionário público naquele período que ele está exercendo a perícia, aí ele deve fazer o compromisso. Isso está no artigo 159, parágrafo 2º. E agora o tema de prisões processuais. Cara, é o tema que mais é cobrado pela CETAP. Nem pisca, é o tema mais cobrado. Olha os artigos aí mais cobrados. 301, 302, 303, todas aqui de prisão em flagrante, né? 312, agora em prisão preventiva, 313, e a lei de prisão temporária, no seu artigo 2º, são os mais cobrados. Aí eu tenho o top 5, não esqueça de grifar isso aí no seu Vadmecum. Questão 14. O texto seguinte servirá de base para responder a questão. Olha aí o texto associado. As normas previstas no Código de Processo Penal deverão ser utilizadas para responder as questões seguintes. Considera-se flagrante delito. Considera-se em flagrante delito quem? Pessoal, muitas e muitas questões serão de flagrante delito. Literalidade de lei. Vou até passar aqui, tá, o nosso gabarito letra B de bola, e vou passar aqui a análise do fundamento legal. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade ou pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Qual é o grande bizu aqui? Esses dois flagrantes aqui são chamados de flagrantes próprios. Se o camarada ele é perseguido, o flagrante aqui é chamado de flagrante impróprio. Impróprio ou quase flagrante. Isso mesmo, quase flagrante. Qual é a palavra-chave? Perseguido. Ah, professor, mas aqui é logo após e lá no encontrado é logo depois. Não vão por esse lado. É melhor você diferenciar por essa palavrinha que eu estou colocando aqui, ó. Se falar que o camarada é perseguido, nem pisca. Flagrante impróprio ou quase flagrante. Se falar que ele foi encontrado logo depois, aí esse aqui é o flagrante ficto ou assimilado. Flagrante ficto ou assimilado. Não esqueçam disso. Vamos voltar aqui à questão 14. Professor, o item correto é o 2, 3 e 4. Qual é o erro do item 1? O cara que cometeu a infração não é flagranciado, ele não está em flagrante delito. Cuidado com a pegadinha aqui da CETAP. A lei fala quem está cometendo, está esfaqueando, ele está atirando. Isso é estar cometendo. Aqui ele cometeu, pode ter cometido há 5 anos, 10 anos aí atrás. E aí? Ele ainda está em flagrante? Óbvio que não. Se eu não estiver diante de um crime permanente, se for crime instantâneo, não está mais em flagrante. Então, não é é estiver cometendo. Está cometendo.
e várias questões no mesmo ritmo, na mesma pegada. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem, de novo, pessoal, a mesma situação em outro concurso e pode cair na sua prova. Diga lá, qual é a alternativa correta? Marque e me diga. Letra B de bola. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Quem está cometendo a infração penal realmente está em flagrante. Quem acaba de cometê-la. Quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, correto? E aqui, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que não faça presumir. Olha o erro aqui. Só um nãozinho. De vez em quando a setup coloca um nãozinho aí, você já percebeu? E torna o item errado. Pois é, não vai vacilar. Quem errar isso aqui, pula do barco. 16. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, nos termos do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito. Outra questão cobrando flagrante delito. Dá pausa e me diga o gabarito correto. Parabéns se você marcou que todos os itens estão corretos. Realmente, quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, ou é encontrado logo depois. Esse é encontrado aqui, chamado de também flagrante presumido, tá? Justamente porque tem essa presunção. Mas cuidado que também tem a presunção aqui, ó. Por isso que esse nome aqui a gente tem que associar ao encontrado, não ao perseguido, porque se colocar em situação que faça presumir ser ele autor da infração, é perseguido, aí o cara falar que o flagrante é presumido, tá errado, tá? O flagrante é presumido, ficto ou assimilado. Mas a palavra-chave é essa aqui, ó, encontrado. Se ele é encontrado logo depois com instrumentos que façam presumir ser ele o autor da infração. Pegou o bizu? Tô bem. 17, questão gigantesca. Dá pausa e bora para cima. Parabéns para quem marcou a letra E. Setup 2012, Guarda Municipal, Prefeitura de Belém. Letra A está correta, letra B está correta, letra C está correta, letra D está correta. Só a letra E que está incorreta. Mas, professor, ele quer a incorreta justamente, ele quer o exceto. O exceto é o que está errado. Olha só, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Verdade. Quando eu prendo alguém, o delegado ele me dá esse documento. Tá bom? Eu vou assinar, ele vai me dar um termo de recibo de entrega do preso. Para dizer lá que eu entreguei o preso, ok, né? Não tá todo arrebentado, não tá não. Tá ok o preso lá, o delegado me dá esse documento e eu posso voltar para o meu policiamento. Tranquilo. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final o auto. Estas são as regras para o cumprimento da prisão em flagrante. O Código de Processo Penal ainda prevê outras determinações legais sobre a prisão em flagrante, sendo elas, ó, exceto. Então, todas elas aqui, ó, todas elas trarão determinações legais sobre a prisão em flagrante, menos a letra E. Vamos lá para a letra E. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções ou não, constarão do auto a narração desse fato. Pessoal, quando o fato for praticado na presença da autoridade, do delegado, ou contra esta, o delegado está prendendo o cara, está fazendo lá o procedimento. Aí o cara vira pro delegado e começa a xingar o delegado, dá-lhe uma tapa na cara do delegado. Cara, ele está cometendo crime contra a autoridade.
aí o delegado ele pode dar voz de prisão. É isso que está dizendo aqui. Porém, o erro da questão é justamente dizer que o delegado pode estar no exercício de suas funções ou não. Aí aqui está errado. Esse ou não, olha só, colocando não de novo aí o setup. Cuidado com os nãos aí no setup. O setup colocou, o delegado pode estar em exercício ou não. Cara, não, tá errado. Imagina o delegado tá lá em Salinas, de boa, tranquilo, tá curtindo. Aí o cara vai lá e pratica alguma coisa contra ele. Não vai ter a mesma prerrogativa. Tá? Então a lei fala que ele vai dar a voz de prisão e essas declarações que ele fizer, o preso, os depoimentos, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas. Então isso aqui é necessário que o delegado esteja no cumprimento das suas funções para ter essa prerrogativa aqui do artigo 307. Olha, o fundamento legal aqui, quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções. Aí fala ou não, né? Constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz. Olha o que a questão fala. Remetido em até 2 dias ao juiz. Outro erro. Então, o cara errar isso aqui, ele pula do barco. Tudo é errado. Letra E. Questão 18. Estamos quase encerrando já. Antônio adquiriu, em 13 de 11 de 2010, carro que sabia ser roubado. Em 13 de janeiro de 2011, a polícia, após investigar e constatar que o carro roubado se encontrava na garagem de Antônio, ingressou pacificamente na residência do receptor sem autorização judicial e o prendeu em flagrante. Nesse caso, é correto afirmar que, dá pausa, resolva a questão. Me diga qual é o gabarito. Parabéns se você marcou a letra C, você entendeu o que a setup queria. Considerando ser a receptação um crime permanente, os agentes policiais agiram em conformidade com o ordenamento jurídico, pois apenas cumpriram o seu dever legal de evitar a prisão em flagrante. Professor, mas está sem autorização judicial. Não está ilegal? Calma. Não pode o policial ou o guarda municipal entrar na residência sem um flagrante delito. Tem que ter a flagrância. Porém, ele pode adentrar a casa com autorização judicial durante o dia. É assim que funciona. Ele não pode entrar na casa de outra pessoa se ele está só pensando, desconfiando do crime. Não, aí não. Se ele tem certeza do flagrante, aí não precisa de autorização judicial. A prisão em flagrante é uma prisão administrativa que dispensa autorização judicial. Eu não preciso de autorização judicial para prender alguém que eu estou vendo que está roubando na rua. O cara está roubando na rua, eu vou lá, Mike, mão para cima. Perdeu. Levanta a mão aí, mão na cabeça. Pronto, acabou. Não preciso de autorização. Vou ligar para o juiz lá na hora? Não dá, né? Justamente por essa questão de emergência, a situação tem que ser resolvida naquele momento, que o legislador ele dá, né, o direito a qualquer cidadão prender qualquer pessoa que esteja em flagrante delito. Tá bom? Então, cuidado com isso. Letra C, nosso gabarito. Fundamentos legais, artigo 5º, 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Olha aqui as hipóteses de exceção. Salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, se eu tiver flagrante delito, não preciso de determinação judicial. Artigo 303 diz o seguinte: nas infrações permanentes, são aqueles crimes que se prolongam no tempo. Exemplo, o cara tem droga guardada na casa dele, está prolongando. Enquanto ele tiver a droga na casa, está consumando o crime. Sequestro, enquanto o cara tiver sequestrado aquela pessoa, está consumando o crime. Tá? Receptação, que foi o caso da questão, enquanto ele tiver
produto, né, que ele sabia que era produto de crime, tá ali, aí tá em receptação. Perceba que aqui, ó, o Antônio, ele adquiriu o carro que sabia ser roubado. Então aqui teve o dolo, ele sabia que era produto de crime. Então era receptação dolosa. Questão 19. A respeito do regramento da prisão preventiva, olha só, agora vamos falar da prisão preventiva. É correto afirmar, Setup adora esse exceto, né? Eles adoram esse exceto. Dá pausa e me diga qual é o gabarito. Letra B de bola. Será admitida a decretação da prisão preventiva apenas nos crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Pessoal, artigos importantíssimos em prisão preventiva é o 312 e o 313. O 312 ele vai pedir ali alguns requisitos para a prisão preventiva. A prisão preventiva ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, eu não posso mandar prender, ou eu não posso prender alguém preventivamente sem que haja a prova do crime, o indício suficiente de autoria e um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim como eu preciso ter os cabimentos, e aqui basta um, tá? Nos termos do artigo 312, será admitida, são casos de admissão da decretação da prisão preventiva. Olha só, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, são crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Olha o que a questão falava. Que a decretação da prisão preventiva apenas nos crimes culposos. Já está errado aí. Né? Punido com pena privativa máxima superior a 4 anos. Então, esse apenas e o culposo tornou o item errado. Os demais estão de acordo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência, da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Isso aqui é o artigo 312. Letra C. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identificação civil da pessoa. Isso aqui está no 313, está correto. Letra D. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Lembrando que para o juiz decretar, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Isso aqui é importante. O juiz só pode decretar a prisão preventiva se tiver pedido do Ministério Público, requerimento do Ministério Público ou um pedido do delegado, representação da prisão preventiva pelo delegado, tá bom? O juiz não pode, por conta própria, falar, não, eu quero prender, eu vou prender sem ninguém pedir. Não. Tem que alguém pedir. Questão 20. Sobre as prisões processuais penais, marque alternativa incorreta. Congela, me diz aí qual é a alternativa correta e bora para cima. Parabéns para quem marcou letra B de bola. Se o agente é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia, somente será cabível a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares. Erradíssimo isso aqui. As outras estão corretas. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É o artigo 301. Cai pra caramba.
Decretada a prisão preventiva, aqui na letra C, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias. É verdade, a cada 90 dias o juiz ele deve verificar se aquele preso realmente ainda merece ficar preso ali preventivamente, se ainda subsiste, se ainda permanece as justificativas, os motivos pelos quais colocaram ele na prisão. Se o juiz não fizer isso, corre o risco de tornar a prisão ilegal. Letra D. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão temporária, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Pessoal, ele fez uma mistureba de processo penal e lei de prisão temporária, e eu vou falar aqui com vocês os fundamentos dessa questão. Artigo 301, o 310, parágrafo 2º, diz o seguinte: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra ORCRIM, organização criminosa armada, ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, olha só, deverá denegar, ou seja, deverá negar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Olha o que a questão aqui fala, a letra B, que está incorreta. Se o agente é reincidente ou integra ORCRIM, organização armada ou milícia, somente será cabível a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares. É mentira, não caberá a liberdade provisória. Não importa se tem ou se não tem fiança, se tem ou se não tem medida cautelar. Não é possível, não é cabível a liberdade provisória para essas pessoas, tá bom? Então, fundamento legal, artigo 310, parágrafo 2º, novidade, tem que saber. E a lei de prisão temporária também teve uma novidade, que diz o seguinte, no seu artigo 2º, parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da preventiva. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que acabou o prazo da prisão temporária, e o prazo da prisão temporária é 5 dias mais 5 dias, se for crime comum, se for crime hediondo, é 30 mais 30. Acabou o prazo, imagina aí que o cara já está 10 dias preso, foi um crime comum, não foi um crime hediondo. O diretor do estabelecimento prisional deve imediatamente comunicar ao juiz da execução, e o juiz deve imediatamente soltar, olha só, pôr imediatamente o preso em liberdade. A não ser, né, salvo, se tiver uma outra ordem de prisão. Aí, não, por essa temporária acabou o teu tempo, tu já vai sair. Mas tem uma preventiva, então continua. Só mudou a natureza da prisão. Mas pela natureza da prisão temporária, acabou o prazo, manda embora imediatamente. E aí, para finalizar, vamos abordar o tema de habeas corpus. Do jeito que a gente sempre faz, os artigos mais cobrados, top 5 e artigo 5º também da Constituição Federal. Esses artigos aqui são do Código de Processo Penal, tá bom? Além desses, temos também a súmula do STF 693, 694 e 695, importantíssimas para o assunto de habeas corpus. Olha o que diz a súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal que a pena pecuniária seja única combinada. Então você vai anotar que se a pena for de multa, não cabe HC, habeas corpus. E para que serve o habeas corpus, professor? É um remédio constitucional que visa a proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir, ficar e permanecer. Ir, ficar, permanecer e vir. Direito de ir e vir
e ficar também, se quiser, né? Permanecer sem problema nenhum. Direito de locomoção. Para isso que serve o habeas corpus. Então, cuidado, porque se o direito de ir e vir não está sendo prejudicado, exemplo, pena só de multa. O cara vai pegar só uma cacetada no bolso. Vai interferir com ele no seu direito de ir e vir? Não. O cara pode até alegar, mas aí se eu pagar essa multa eu não vou conseguir ir em Salinas em julho. Mas isso aí não tem nada a ver. Então, cuidado com esse detalhe. Se for pena de multa, não cabe habeas corpus. Da mesma forma, não vai caber o HC contra imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou função pública, que não está em jogo a liberdade. Súmula 695 do STF fala que não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Por quê? Se já está extinta a pena privativa de liberdade, aí não faz sentido entrar com habeas corpus contra esse processo que já está extinto, já extinguiu-se a punibilidade. Não corre mais o risco de ser preso, entendeu? E aí a questão número 21 diz assim: o habeas corpus é uma garantia constitucional e visa proteger o cidadão contra abuso de autoridade. Sobre o habeas corpus, pode-se afirmar corretamente que... Congela a tela e me dê o gabarito. Parabéns para quem marcou a letra D de doido. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória de pena de multa. Cara, eu te dei o bizu, tô te falando que é isso que vai cair, tá bom? Não esquece dos artigos mais cobrados e também dessas súmulas. A letra A diz assim: dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, inclusive nos casos de punição disciplinar? Não. Excluído os casos de punição disciplinar. Letra B. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este não será renovado. Este será renovado. Letra C. Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, mesmo se por outro motivo tiver que se manter mantido na prisão. Mentira. Trouxe aqui para vocês os fundamentos legais. Artigo 647, dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, olha aqui, salvo nos casos de punição disciplinar. A questão aqui falou inclusive, então aqui foi o erro. Súmula 693 já tínhamos falado, e o artigo 652 fala que se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Senhoras e senhores, estamos chegando ao término do nosso encontro. Falamos de todas as questões de processo penal cobrados pela CETAP. A vida é 10% do que acontece a você e 90% como você reage a isso. John Maxwell. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, valeu. Gabarite processo penal na sua prova, todas as questões da CETAP nós comentamos aqui em processo penal. Desejo um forte abraço, desejo sucesso, prosperidade, fiquem com Deus e a minha continência.